A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 221 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos no estudo do livro do profeta Jeremias e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 7 até o capítulo de número 9. Amém? Se organize na sua rotina, faça essa leitura com atenção, com calma. É uma leitura curta, mas não é simples de se entender não. Amém? O capítulo e o nosso texto devocional de hoje é o capítulo 9 e os versos de número 23 e 24. Amém? E a palavra do Senhor no capítulo 9 de Jeremias, verso 23 e 24, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Bom, esses capítulos que nós lemos, né, espero que você leia, eles vão nos apontar algumas coisas muito interessantes, né? Eles estão falando novamente de uma rebeldia do povo de Israel, uma intolerância que o povo de Israel parece ter com Deus. Mesmo sendo povo de Deus, eles parecem não aceitar muito a sentença de Deus contra eles por causa dos seus próprios pecados, né? Então no capítulo 7 nós temos um aprendizado interessante. O templo não protege uma nação iníqua, certo? O que Jeremias quis dizer, o que Deus queria dizer através dessa profecia? Primeiro, o templo físico, a igreja, né, hoje seria a igreja, não é o templo que tem poder de alguma coisa. Algumas pessoas pensam que pelo fato de frequentarem uma igreja, Deus os livrará, Deus vai agir na sua vida. E Jeremias vai nos dizer no capítulo 7 que não, muito pelo contrário. É pior ainda quando uma pessoa frequenta o templo sem desejar uma mudança, né? Então, ir à igreja constantemente, de uma forma regrada, e não mudar de vida, não aceitar a mudança que Deus tem para essa pessoa, é muito pior, porque é como se você estivesse zombando de Deus. Então, o templo não muda as pessoas e nem a situação delas, e sim a palavra de Deus que é pregada ali naquele lugar. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam suas condutas e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Olha os versos 9 e 10. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é covil de salteadores aos olhos de vocês? Olha que diz: eles viviam no pecado, praticavam todas as coisas pecaminosas e erradas, e depois iam ao templo para buscar a face de Deus. Quantas pessoas não vivem nessa prática, né, amados? Vivem uma vida sem temor, sem reverência de Deus, e depois vão à igreja para receber uma bênção. Não é bem assim que funciona, amado. A Bíblia diz lá na carta aos Gálatas que de Deus ninguém se zomba. Amém?
O capítulo de número 7 ainda vai nos trazer mais ensinamentos. O outro dele, que se encontra lá no verso 16, é que você não pode orar por um povo rebelde. É exatamente isso que você está ouvindo. Não é toda a oração que Deus responde. Tem pessoas que oram por outras pessoas que Deus não quer ouvir e não vai ouvir. Olha o que ele diz no verso 16. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, e nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz, né? Qual que era o problema? Por que Deus não queria ouvir a oração de Jeremias por este povo? Porque esse povo não queria se arrepender. Uma coisa, amados, é nós orarmos por alguém que se encontra no pecado, mas que quer mudar de vida. E Deus não somente quer que você ore por essas pessoas, como Ele se alegra quando você ora por essas pessoas. Mas, irmãos, quando nós oramos por alguém, que nós já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e a pessoa não muda e não quer abandonar as suas práticas pecaminosas, Deus não aceita a oração deste povo. Olha que coisa interessante, esse povo, eles queimavam bolos, eles faziam bolos e ofereciam à rainha dos céus, né? Eles adoravam deuses debaixo de árvores frondosas, idolatria ao extremo. Mais do que isso, né? Eles levavam seus filhos em Ben-Hinom e ali eles matavam os seus filhos a Moloque. Irmãos, isso é um absurdo, né? Então Jeremias iria orar por este povo, ou seja, ele orava por este povo e Deus não ouvia. Então não é por todas as pessoas que nós devemos orar. Pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, que se fazem, levam a Deus na brincadeira, essas pessoas, Deus não vai ouvir a nossa oração, não. Principalmente pessoas que Deus já declarou sentença sobre elas, certo, amados? O capítulo de número 8 nos traz outro ensinamento, né? Nem todo aquele que conhece... preste atenção. Se no 7 nós vimos que ir à igreja é inútil se não desejarmos mudar de vida, ou seja, nos arrependermos do pecado, no capítulo 8 nós vamos ver que ter conhecimento bíblico e não ter arrependimento e prática daquilo que você conhece da Bíblia é inútil. Olha o que diz o verso 6. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. Ninguém, preste atenção, ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Preste atenção, até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como você pode dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Este povo, eles tinham a lei de Deus decorada na mente, na boca e no coração. Mas essa lei de Deus não tinha vida no seu dia a dia, porque eles conheciam a lei, mas não praticavam. Eles conheciam a lei e a lei não os levava a reconhecer os seus pecados. Então, irmãos, preste bem atenção. Ter o conhecimento bíblico, ter o conhecimento teológico e não ter prática daquilo que se conhece, não se arrepender dos seus pecados através do conhecimento bíblico, é inútil e é como se ofender a Deus. Então, a pessoa sábia não é aquela que lembra tudo de cabeça que está escrito aqui. O sábio não é aquele que cita todos os versículos, não. O sábio não é aquele que conhece todas as doutrinas. O sábio é aquele que o que ele conhece, ele coloca em prática. E quando ele peca, ele se arrepende e volta para Deus, né? Então, no capítulo 8, Jeremias vai terminar sofrendo, chorando pelo povo. E aqui está o motivo pelo qual ele é chamado de profeta das lágrimas. No capítulo 9, Deus fala que o exílio da Babilônia é inevitável. Ninguém vai conseguir evitar o cativeiro babilônico.
Então aqui nós aprendemos que quando Deus decreta, quando Deus determina algo a respeito do homem ou da mulher, ninguém pode evitar. E o que é interessante é que ele termina o capítulo 9 falando sobre o ato de se autogloriar, ou seja, de se autolouvar, né, de se gabar, como diz o ditado popular, se gabar. E é interessante que ele destaca três classes que achavam que nunca seriam cativos da Babilônia. Olha que coisa interessante, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se gabe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Preste bem atenção, amados. Naquele tempo, o sábio, ele achava que pelo tanto que ele sabia, a sua sabedoria o livraria do juízo de Deus e do castigo da Babilônia. O forte achava que a sua força militar, o seu poder, iria livrá-lo do destino que Deus havia colocado. E aquele que era rico achava que a sua riqueza iria pagar as suas dívidas com Deus e com a Babilônia. Hoje não é diferente. Muitas pessoas se gloriam em suas próprias capacidades, se acham autossuficientes, são pessoas que se dizem independentes, são pessoas que se acham que não precisam de Deus e que elas conseguem, pela sua própria força, fugir do castigo e da sentença de Deus. Qual é a resposta de Deus para essas pessoas? A mesma que foi para aqueles dias. Mas aquele que se gloriar, ou seja, aquele que acha que é alguma coisa, aquele que quiser se gabar, gabe-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço. Preste bem atenção, ele está dizendo, se alguém que achar que pode fazer alguma coisa, reconheça que não pode fazer nada sem que eu o faça. Se alguém acha que pode se livrar da Babilônia, reconheça que não pode se livrar se eu não livrar. Hoje não é diferente. Se alguém acha que pode se auto-salvar pela sua própria escolha, pelo seu próprio poder e pela sua própria capacidade, se alguém acha que pode alcançar bênçãos e vitórias pelo seu esforço, pelo tanto que ora, pelo tanto que jejua, pela faculdade que tem, irmãos, tire isso da sua cabeça. Tudo o que nós alcançamos e conquistamos é por causa de Deus. E olha o que ele diz. Quem quiser se gloriar, glorie-se em reconhecer que sou eu que faço o quê? A misericórdia, o juízo e a justiça. O que Jeremias está querendo dizer com isso? Primeiro, é Deus quem faz o quê? A misericórdia, ou seja, é Ele quem faz com que a bondade e a fidelidade venha sobre a sua vida. Se Deus não quiser que a bondade venha sobre nós, ela não virá. Então, se alguém quiser se gloriar, não diga, eu alcancei. Diga, Deus me abençoou por sua bondade, não pelos meus méritos. Segundo, nós temos que reconhecer que todo juízo vem de Deus. O que seria o juízo? Um julgamento, uma decisão. Então, quem decide quem vai ser vitorioso, quem vai ser derrotado, quem vai ser abençoado e quem não vai, também é Deus. Então nós temos que reconhecer, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus quis que eu chegasse. Foi Deus quem julgou a minha causa e quis que eu chegasse até aqui, né? Por último, nós temos que reconhecer a justiça de Deus. O que é justiça? É retidão. É quando você faz algo correto, aquilo que é certo. Então nós também precisamos reconhecer que todas as decisões, que todos os juízos, todas as ações de Deus sobre a nossa vida são corretas. Por quê? Porque Ele está fazendo aquilo que deve ser feito e não somente aquilo que Ele quer que seja feito, certo? Então vamos dar um exemplo. Se Deus nos castigar, se Deus um dia colocar as mãos sobre nós e nos penalizar, com certeza nós cometemos algum pecado, ou com certeza nós vamos cometer algum pecado. E Deus já está querendo nos ensinar ou nos punir por causa dos nossos erros. Mas se um dia
nós alcançarmos grandes bênçãos, grandes vitórias e grande salvação, é Deus olhando para nós e reconhecendo, né, que nós devemos ser abençoados, certo? É Deus agindo em nosso favor. Então, que hoje nenhum de nós devemos achar, eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo. Não, que nós vamos olhar para os céus, reconhecer a bondade, a justiça e o juízo de Deus e dizer, é o Senhor quem me fez chegar aqui. Foi o Senhor quem me deu todas essas bênçãos e é do Senhor que vem a nossa salvação. Amém? Por último, nós vamos ver que Deus novamente fala da circuncisão do coração. Ou seja, Deus não quer apenas alianças na carne. Deus deseja alianças no íntimo, no espírito e no secreto. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã. Pedimos o perdão pelo nosso pecado e pela nossa falha. Senhor, reconhecemos que nada podemos sem ti, nada realizamos sem ti e nada se faz sem a tua presença. O apóstolo Paulo usou esse exemplo 2 vezes para a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente orgulhosa, que se gabava das coisas que fazia. E ele diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, aquele que for reconhecer alguma coisa que conquistou, diga, foi Deus quem me deu. E Senhor, nós reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, não estaríamos sendo abençoados e salvos. E se não for o Senhor, nada em nossa vida vai acontecer como deve acontecer. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado e reconhecemos que sem ti nós nada podemos fazer. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.